Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de desenho geométrico, hoje nós vamos trabalhar com construções que envolvam sevianas dos triângulos, certo? Vamos relembrar aqui, antes de começar as nossas construções, as três sevianas. Então, temos a altura, que é perpendicular a um dos lados, né? Temos a bissetriz, que divide um dos ângulos internos em duas partes congruentes. E temos também a mediana. A mediana é do ponto médio, né, de um lado relativo aí, mediana relativa, né, do ponto médio a um vértice oposto ao lado no qual nós estamos trabalhando. Então, a primeira construção que nós temos é o seguinte: construir um triângulo ABC isósceles, tá, deixa eu colocar um acento aqui que faltou. Triângulo ABC isósceles, sendo dadas medidas da base e da altura. Para essas construções, nós vamos precisar apenas da régua, num lápis, aqui eu estou usando o lápis 6B, né? Uma lapiseira, compasso, e deixa sempre do ladinho aí uma borracha, vai que você precise pagar algum traçado, né? Então, vamos lá. A base que foi dada para nós é 4 centímetros e a altura 6 centímetros. Então, vou começar pela minha base. Base 4 centímetros, então vou começar traçando a base com 4 centímetros. Então, vamos lá. 5 mais 4, 9. Podem perceber que eu nunca começo pelo zero da minha régua, mas do lado que eu começo aqui, né, por onde eu começo, eu já consigo adicionar, né, 4 unidades no caso. Fiz minha base AB com 4 centímetros. Agora eu vou determinar o ponto médio desta base. Todo mundo lembra, né? Isso mesmo. Abertura maior que a metade, arco acima e arco abaixo. O outro vértice com a mesma abertura, arco abaixo e arco acima. Ok? Ele deu como para nós uma altura de 6 centímetros. Então, eu vou subir aqui 6 centímetros. Ó. Pessoal, e se eu falar para vocês que praticamente acabou nossa construção? Praticamente acabou. Por quê? Aqui nessa pontinha dos 6 centímetros, eu tenho o vértice C. Basta agora fechar o nosso triângulo. Então, B, C, A, C. Então, BC, AC. E vou reforçar aqui minha base AB. Pronto, dei uma reforçada na minha base, certo? Então, eu fiz um triângulo isósceles com a base de 4 centímetros e a altura de 6 centímetros. Ok? Vamos para a próxima construção. Então, construção número 2. Construir um triângulo ABC, sendo dadas as medidas de um lado, de um ângulo adjacente e da altura relativa a este lado. O lado 6,5, o ângulo adjacente 45 graus e a altura relativa ao lado de 4 centímetros. Pessoal, muito tranquila essa construção. Por quê? Nós temos a altura, que é ângulo de 90 graus, e o ângulo adjacente, 45 graus. Basta traçar a bissetriz do ângulo, certo? Então, vamos começando lá. Primeiro, eu vou fazer a minha base, que é o meu lado, com 6,5 centímetros. Então, aqui, 6,5 centímetros. Vértice A, vértice B, certo? Perdoem a letra que não tá tão bonita. Vou fazer agora a altura relativa ao lado, ou seja, eu preciso fazer o ângulo de 90. Lembrando que a altura é sempre perpendicular. Falou em altura, eu preciso lembrar que eu tenho que trabalhar com o ângulo de 90. Salvo algumas exceções, como no triângulo isósceles e no triângulo equilátero. Nós vamos ver mais pra frente o triângulo equilátero. Lembrando que eu uso aqui ângulo de 90 sem prolongamento, tá? Se você já sabe na nossa sala de aula. Vou subir aqui com 4 centímetros. Aqui eu escolhi o vértice B para ficar mais fácil para mim, porque eu sou destra, mas quem quiser escolher o vértice A não tem problema. Vou fazer aqui transferência de medida. Para quê? Para que eu consiga achar uma paralela. Então, medida de A, B, vou levar lá no ponto H. Já vou nomear o ponto H. Medida de B, H, levo lá no vértice A.
Meu ponto H nada mais é que a altura aqui, ó. Tá? Esse é meu ponto H. Fiz uma paralela. Essa reta auxiliar aqui, ela é paralela à minha base AB. Por que eu faço a paralela? Porque já foi determinada a altura. A altura é 4 centímetros, então eu preciso limitar isso daqui. Agora, eu vou fazer o meu ângulo adjacente, que é o ângulo de 45 graus. Como eu estou trabalhando com o vértice B, eu vou fazer o ângulo no vértice B. A bissetriz do ângulo de 90. Muito tranquila, porque eu já tenho o ângulo de 90 aqui feito. Então, já vou ter o ângulo de 45. Vértice B, para traçar a minha bissetriz, e vou ir até a minha reta paralela. Aqui está meu vértice C. E só fechar vértice C com o ponto A, né? Com o vértice A. Vou reforçar aqui a minha base. Prontinho. Triângulo ABC era o triângulo procurado, onde eu tenho base 6,5, ângulo B com 45 graus, a altura de AB 4 centímetros, certo? Vamos para a próxima construção, então? Construir um triângulo, sendo dadas as medidas de 2 de seus lados e da altura relativa a um deles, tá? Pessoal, caso vocês não estejam enxergando o nome da construção, não fiquem preocupados, porque como vocês sabem, lá no material de apoio de vocês, eu sempre deixo para vocês o nome da construção, certo? E todos os passos para poder fazer a construção em casa. Então, foi dado para nós lados 6 centímetros e 3 centímetros. A altura relativa ao lado maior. Essa informação é muito importante. 2,5 centímetros. Como a altura é relativa ao lado maior, eu vou começar pelo lado maior, que é 6 centímetros. Então, vou posicionar aqui. Mais pra cá. Pronto. Fiz aqui minha base AB com 6 centímetros, certo? Deu para nós uma altura, a altura relativa de 2,5 centímetros. Então, vou fazer a altura aqui no vértice B. Lembrando que eu estou fazendo no vértice B porque eu sou destra e para mim fica um pouquinho mais fácil. Mas quem quiser trabalhar com vértice A não tem problema. Então, ângulo de 90. Certo? 2,5 centímetros, que é a medida da altura. Então, vou traçar aqui com 2,5 centímetros. Certo? E assim como na construção anterior, eu vou fazer transferência de medida para determinar uma reta paralela ao lado AB. Então, medida de BH, levo no vértice A. Medida de AB, levo lá no vértice H. Quem é o vértice H? Nada mais é que o outro lado da minha altura, né? BH aqui é a nossa altura. Tenho aqui a minha paralela, certinho? Ó, tenho aqui minha reta paralela. Como eu tenho mais espaço aqui para o vértice A, então, eu vou terminar a minha construção para o vértice A. Se você em casa aí tiver mais espaço no vértice B, pode fazer no vértice B. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu compasso com abertura de 3 centímetros, que é a medida do outro lado. Ó, abri com 3 centímetros. Vou vir no vértice A, porque é onde eu tenho mais espaço, e vou fazer um arco. Ó, reforçar aqui para vocês. Nós vamos perceber aqui que teve 2 pontos de encontro. Primeiro ponto aqui, vou chamar de ponto D. Segundo ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C, certo? Esses 2 pontos são as nossas 2 respostas. Primeira resposta, triângulo A, B, D. Né? Então, liguei A com D e B com D. Nossa primeira resposta, nosso primeiro triângulo. Base 6,5, altura, base, desculpa, 6, altura 2,5,
lado AD com 3 centímetros. Segunda resposta, A, B, C. Dá até a impressão que é uma imagem 3D, né? Como se o triângulo estivesse deitadinho e está levantando. Acho lindo esse tipo de construção. Lado AC mede 3 centímetros, nossa base mede 6 e a altura permanece com 2,5 centímetros. Então, essa é a nossa terceira construção. Fiquem atentos porque ela tem duas respostas e tem alguns detalhezinhos. Treinem bastante ela, hein? Próxima construção, construção 4. Construir um triângulo equilátero sendo dada a medida de sua altura. Apenas isso. Vamos lembrar algumas coisas do triângulo equilátero. Primeira coisa, o triângulo equilátero é o triângulo que possui 3 lados congruentes. Consequentemente, terá 3 ângulos congruentes, certo? 3 ângulos de 60 graus. Eu vou começar a partir desse ponto. Então, vou fazer aqui o meu ângulo de 60 graus. Qual a medida do lado do meu ângulo? Não sei. Por que eu falo não sei? Porque será uma medida qualquer, tanto para um lado quanto para o outro. Vamos construir o ângulo de 60, um ângulo bem tranquilo de ser construído. A abertura qualquer do compasso, faço um arco. Ponto de encontro entre arco e lado do meu ângulo, faço outro arco. Tenho aqui, então, o ângulo de 60 graus. Com que abertura, com que medida eu vou fazer este segundo lado? Medida qualquer também, certo? Fiz. Segundo detalhe aqui, nós já vimos a definição do triângulo equilátero. Vamos para o segundo detalhe muito importante no triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo regular, certo? Nós já sabemos disso. Por conta disso, nós temos que as sevianas no triângulo equilátero são as mesmas. Traçar a altura é a mesma coisa que traçar a bissetriz. Traçar a mediana é a mesma coisa que traçar a altura e vice-versa. Então, eu vou traçar aqui a bissetriz, o ângulo de 60 graus. Ponto de encontro entre lado e arco. Outro lado e arco. E vou subir aqui com 5 centímetros, que é exatamente a medida da nossa altura. Ó, 5 centímetros. Então, temos aqui 5 centímetros, ok? Vou marcar aqui ponto H. Por quê? BH é a nossa altura do triângulo equilátero. Como a altura é perpendicular, aqui no vértice H, vou chamar de vértice por enquanto, eu tenho que fazer um ângulo de 90 graus, certo? Para nós relembrarmos aqui, eu vou fazer o ângulo de 90 com prolongamento. Se é prolongamento, eu faço pontilhado, ok? Uma abertura qualquer, marco no prolongamento e no segmento, ok? Abro um pouco mais o meu compasso, vim aqui na marcação do segmento, arco para fora. Opa. Ó, compasso saiu, toma a medida e volta na construção. Tá aqui. Venho no prolongamento, com a mesma abertura, arco acima e arco abaixo. Para terminar a nossa construção, então, ângulo de 90, vou fechar até a medida dos nossos lados. Por isso que eu falei que o lado era uma medida qualquer. Agora, eu tenho o triângulo procurado. Estou reforçando aqui com lápis 6B para ficar mais visível para vocês quem era o triângulo. Então, o triângulo ABC é o triângulo procurado, ok? Que é um triângulo equilátero. Meçam em casa e verifiquem. Lembrando que é aceitável 2 milímetros a mais ou 2 milímetros a menos para os lados. Lembrando que o nosso material é um material comum, né? Podem perceber, eu comecei a nossa aula de hoje com a ponta do meu lápis bem fininha e já não tá mais fininha. Então, já dá um pouquinho de diferença, certo? E vamos, então, para a nossa última construção da aula de hoje, que diz o seguinte. Construir um triângulo ABC, sendo dadas as medidas de 2 lados
e da mediana relativa a um deles. Os lados 5,5 centímetros e 3 centímetros. Mediana relativa ao lado maior. Olha, importante informação aqui. Informação muito importante. Lado maior. 2,5 centímetros. Então, vou começar por onde? Pelo lado maior, que tem 5,5 centímetros. Então, vou fazer aqui minha base com 5,5 centímetros. 5 mais 5,5, 10,5. Então, A, B, certo? Vou fazer aqui o ponto médio, vou determinar o ponto médio aqui para nós. Acabamos de fazer isso, né? A abertura é maior que a metade, arco acima, arco abaixo, com a mesma abertura, arco acima e arco abaixo. Na verdade, na volta eu sempre faço primeiro para baixo e depois para cima, né? Vou marcar o meu ponto médio aqui no meu segmento, ponto M. Ó, ponto M, meu ponto médio. Para encerrar a construção, temos 2 detalhes. Primeiro, eu vou abrir com a medida do ponto médio, né? Perdão, com a medida da mediana, 2,5 centímetros. E a partir disso, você vai escolher se você vai fazer um arco para o vértice A ou vai fazer arco para o vértice B, tá? Vou fazer para o vértice B porque para mim é um pouquinho mais fácil. Fiz um arco. Cuidado para não confundir com os arcos anteriores, se for preciso pode apagar. Então, ó, fiz aqui para o lado do vértice B, é para minha direita. Agora eu vou abrir o meu compasso com 3 centímetros. Então, abri um pouquinho mais com 3 centímetros. Venho no vértice B, por que o vértice B? Porque eu já abri para o lado do vértice B. Faço um arco cortando o arco anterior, terminou a nossa construção. O ponto de encontro é o nosso vértice C. Então, BC, que terá 3 centímetros. A. C, não sei quantos centímetros terá, mas o que importa é que do ponto M ao ponto C tem 2,5 centímetros. Certo, pessoal? Então, essas foram as 5 construções sobre equivalência de triângulos, ok? Qualquer dúvida, desculpe, me procurem. Bons estudos, até semana que vem. Tchau!